Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coaching. Eles falam Douglas Suchensky, apresentando o nosso tradicional informativo diário para divisas, válido para esta quarta-feira, 19 de março de 2014. Informativo completamente patrocinado pela nossa app, dispositivo aí disponível para as versões Android e também para o seu iPhone. E essa que está em sua tela é a nossa versão web, que você poderá fazer o download através da nossa página 21tradingcoaching.com. As demais versões Google Play e App Store. Muito bem, vamos com o nosso calendário econômico. Temos aqui às 2 AM, discurso do governador do Banco Central japonês, notícia de mediano impacto. Às 6h30 já, seguro-desemprego e atas da reunião para a Inglaterra, notícia de alto impacto, deve gerar muita volatilidade aí para o FTSE e também para as divisas relacionadas com a libra esterlina. Também às 6h30, taxa de desemprego. Às 7h35, leilão alemão dos bônus de 10 anos. Às 9h30 para o Canadá, vendas no atacado, conta corrente nos Estados Unidos. Às 14h45, sempre horário de Brasília, discurso do presidente Thomas Jordan da Suíça. Às 15 horas, taxas de juros do Japão, taxas de juros dos Estados Unidos. Também às 15 horas, declarações da FONC, projeções econômicas. Para a FONC, notícia de muita volatilidade. Às 15h30, discurso da presidente do Banco Central, a senhora Janet Yellen. E às 18h45, PIB trimestral para a Nova Zelândia. Vamos então com a nossa tradicional plataforma, começando pelo euro-dólar. Vemos que o euro segue nessa zona de lateralidade, enquanto ele fizer a ruptura aqui dessa zona dos 1.359 pontos, aqui no semanal. Caso que rompa 1,40 já a próxima parada, porém se mantém ainda abaixo desta resistência amanhã, com certeza, com as declarações aí do Banco Central americano, as declarações da FONC, é bem provável ou que rompa ou que venha abaixo este euro-dólar. Vemos que no diário já está lateral aí a 2 sessões, esperando realmente as declarações da FONC, dado de muita importância. Então, a partir de amanhã, após as 3 da tarde, nós veremos se este euro romperá a resistência semanal e irá até 1,40 ou se virão correções. Bem, seguimos com a libra. A libra esterlina vemos que segue tentando romper esse suporte, aqui no semanal a correção ainda ordenada, o que ainda poderia levar à formação de um fundo ascendente, um pivô de alta no weekly. Já em diário, é possível etapa 13, eu pensaria em vendas abaixo apenas do 64,75, respeitando claramente o suporte de hoje, não conseguiu romper. Então vamos estar aí atentos, pendentes desta ruptura ou não, desta libra esterlina. Também amanhã, depois das declarações da FONC, também tem dados importantes para a Inglaterra, o que deve trazer muita volatilidade para este par. Já o dólar australiano. Esse australiano vemos que hoje tentando fazer a ruptura, saindo dessa grande consolidação que já vem desde dezembro de 2012, conseguiu fazer a ruptura aqui do 90,85. Agora a chave será a ruptura dessa média móvel de 200, um seguinte throwback, um mínimo maior acima, poderia ser uma excelente oportunidade compradora. Porém vejam que aqui também já temos uma resistência nos pontos 92,01. Devemos estar atentos para uma possível operação acima da média móvel de 200 até os 90,010. Em 4 horas temos aqui uma possível formação em P. O que me preocupa é a sobrecompra, está bastante esticado, porém se poderia lançar uma operação desse sentido. O problema também que me preocupa é os fundamentais de alto impacto para esta quarta-feira, que devem gerar muita volatilidade. Muito bem, seguimos, vamos com o dólar neozelandês. O neozelandês com muita força, rompendo a resistência semanal dos 85,84, zona fluida, deve fazer o teste aí do ponto 86,73, importante resistência no semanal. No diário, vemos que rompeu a CLTB, porém com uma sobrecompra tremenda, esticada em velas, em pivots, está gritando uma correção nesse neozelandês. É possível que venham correções ou mínimo maior, inclusive um fundo ascendente no semanal ou no diário seria excelente para fazer um reseteio no intradia e assim nos dar uma oportunidade compradora nesse kiwi. Já o dólar franco suíço segue respeitando esse importante suporte no semanal, não conseguiu fazer a ruptura ainda aqui dessa zona entre os 86,97 e os 87,15, deixando aí de momento uma cauda, um paviozinho, martelo, porém está muito esticado, já 6 semanas, 7 semanas, um LAT seria perfeito para uma venda neste franco suíço. No diário,
Vemos que já temos uma consolidação, pode ser o início de uma etapa 1, porém pensaria em compras apenas quando rompe esse LTB e um primeiro fundo ascendente até os 99,12 poderia ser. Veremos, é possível que venham rebotes, aí correções, repiques neste franco suíço. Já o canadense hoje repicando com muita força pelos fundamentais, fazendo um engolfo de alta aí no diário, já comeu toda a fluidez, está agora na zona de resistência no 11,45. Se fizer a ruptura dessa região, aí poderemos esperar um movimento até 1,12 aproximadamente, 1,12,27, porém deve romper essa importante resistência. O diário é um ativo muito fundamentalista, ou seja, se move muito com fundamentais. Aqui está múltiplos tetos. Em 4 horas não pensaria em compras neste momento, apesar que poderia romper e nos dar um primeiro pivôzinho de alta acima dessa resistência, isso poderia variar. De momento, em stand-by canadense, isso é fundamental. Saiu por notícia essas grandes velas aqui em 4 horas. Já o Euro-Yen tem a dupla conotação. No semanal pode ser uma P-Formation, em caso que execute, poderia vir até o 145. Porém no diário vemos que é possível ter um topo descendente, um possível pivô de baixa, porém sem suporte. Eu pensaria em vendas abaixo dos 140,40. Para compras seria muito bom que hoje fechasse aqui com uma cauda longa mais imponente e talvez formaria uma P-Formation com possibilidade de compra acima dos 142,010. E o dólar yen vemos que é a mesma situação, esse está mais debilitado, já está em desenvolvimento esse pivô de baixa no semanal, esperando a ruptura do 101,29. Se romper esses níveis, poderia chegar aos 98,73. Vemos que no diário também é um pivôzinho de baixa, porém importante suporte, zona de suporte LTA, média móvel 200, uma zona bastante congestionada. Acredito que somente com fundamentais poderia romper esses níveis este dólar. Muito bem, atentos aí então aos fundamentais desta quarta-feira, declarações da FONC, declarações da senhora Janet Yellen, notícias de alto impacto para a Inglaterra às 6h30 da manhã e deve trazer muita volatilidade para essas divisas. Muito bem, sou o Júlio Suchinski, um abraço e fiquem com Deus, bye bye.